A paz do Senhor, queridos. Vamos orar? Deus Pai, nós te agradecemos. Nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela vida que o Senhor nos dá, agradecemos pelas Tuas misericórdias, agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, agradecemos porque o Senhor é conosco, agradecemos porque o Senhor é fiel, mesmo quando não somos. Agradecemos que o Senhor deixou o Teu Filho, o Teu Espírito Santo aqui para nos consolar, nos guardar o coração. E nós entregamos esse culto agora, abrimos o nosso coração e a nossa mente para aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Os jovens nos animando, né, a nos alegrarmos. Podemos orar por esses jovens também. Estão passando por alguns perrengues aí, mas Deus é mais, vai ajudar eles, né? É com eles também. O nosso tema para hoje é caráter de Deus. É interessante porque algumas das perguntas que a gente mais ouve por aí, que são títulos de muitos livros, que estão em todas as conversas entre cristãos e ateus, por que há sofrimento no mundo? Se Deus é bom, por que há guerras? Por que há dor? E nós sabemos que isso tudo é fruto do pecado. Nós já conhecemos, é o resultado do mal que entrou no homem quando decidiu pecar. Mas o que eu vejo muito que está acontecendo é que mesmo nós, cristãos, estamos passando por momentos onde a gente tem uma grande luta no nosso pensamento e coloca, às vezes, o caráter de Deus em jogo. Deus está querendo que a gente avance, que a gente busque tudo aquilo que Ele preparou para nós, mas tem alguma coisa nos segurando lá, porque talvez a gente não conhece o nosso Deus. Nós falamos, e se Deus é fiel e tem poder, por que Ele não muda a minha situação? Se eu tenho vivido para Deus, por que eu preciso passar por isso? Se eu oro por isso há tanto tempo, por que Deus não responde a minha oração? Eu aqui não vou tentar defender Deus, até porque Ele não precisa disso, mas eu queria passar esse tempo com vocês juntos para a gente conhecer como Deus se apresenta na palavra, o que Ele fala sobre Ele, como Ele responde essas perguntas. E para isso eu quero começar lá no comecinho. O homem e a mulher viviam no paraíso. Por favor, mostra para nós. Eu imagino isso, né? Acho que está perto disso. Quando a gente tira férias num lugar muito bonito, perto da praia, quando tem sol, aquele clima bom, a gente sempre fala, né? Estou no paraíso. Isso significa férias, significa natureza, clima bom, calor. Mas passa tão rápido esse paraíso, né? Mesmo nas férias, a gente está sentado talvez 1 hora diante desse mar, aí vem, a criança está com fome, aí um já está meio chatinho porque quer tomar aquela ducha, porque não aguenta mais areia, né? O outro não quer mais, o marido não quer mais passar protetor solar, né? E no princípio do mundo não era assim. Esse era realmente o paraíso. Não havia mal, não havia dor, não havia desavenças, brigas. Era o lugar perfeito que Deus criou para conversar e ver o homem que Ele tinha criado. E nos primeiros capítulos da Bíblia já, Deus se mostra quem Ele é. Ele se revela, Ele mostra o caráter dEle. Que Ele é um Deus que ama, que Ele é um Deus que criou a perfeição para nós, que o que Ele tem para nós é muito bom, e que Ele quer essa comunhão diária conosco. E a primeira coisa, quando nós passamos por um momento de dificuldade, quando a gente não entende o porquê dessa situação, nós precisamos lembrar de quem Deus é. Deus é bom, Ele ama, Ele fez o que é perfeito e o caráter dele é de querer desejar comunhão conosco. Assim foi no início, assim Ele quer que nós vivamos também hoje. Mas aconteceu do orgulho entrar no coração do anjo. E com ele derrubou outros anjos. Os anjos viam a Deus. Eles conheciam o caráter de Deus. Eles sabiam que Deus é bom e que Deus não falha. O que eles precisavam fazer era nos fazer acreditar de que Deus não é tão bom assim, e de que às vezes as coisas falham na mão dele. A primeira coisa que o diabo, que a velha serpente faz com os homens, é colocar dúvida. A Bíblia diz que a cobra era o animal mais astuto que Deus tinha criado, mais esperto. O diabo não veste prada, o diabo se veste de cobra, né? E ele pergunta a Eva, é verdade que Deus mandou vocês não comessem da fruta de nenhuma árvore? Não era verdade. Já mudou a pergunta toda, já não era isso que ele tinha falado. O diabo já conhecia a pergunta e também já conhecia a resposta. E a Eva responde, não, nós podemos. Só de uma não, senão nós vamos morrer. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal não.
Primeira armadilha do diabo: dúvida quanto ao que Deus falou. Segunda armadilha: mentira. O diabo está dizendo para eles é mentira. O que Deus falou para vocês é mentira. A tradução na linguagem de hoje diz: vocês não morrerão coisa nenhuma. Pensa, quantas vezes no mesmo dia nós não caímos nessas duas armadilhas? Será que foi Deus mesmo que falou comigo ou foi só uma impressão minha? Se Deus falou, por que Ele não fez? Ele mentiu para mim? E a terceira armadilha do diabo: Deus está escondendo algo de vocês. Ele disse: Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque aí vocês vão conhecer o bem e o mal. Ele está escondendo isso de vocês. Ele está privando vocês de conhecerem algo que Ele sabe. Os adolescentes e jovens, eles caem muito nessa armadilha. Eles pensam: seguir a Deus é viver uma vida privada de prazeres. É para ficar aqui dentro da igreja, enquanto a turma lá fora está fazendo festa, aproveitando a vida. A serpente diz: Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal. Olha a insensatez do homem. O homem já conhecia o bem. O que ele não conhecia era o mal. O que Deus está privando o homem era de conhecer o mal. O diabo vem e intriga o homem a conhecer o mal. Como é que o homem, a mulher aqui no caso, cai numa conversa dessas? Mais interessante é como é que nós caímos nessa. Como é que nós ouvimos essa história e ficamos quietos e aceitamos? Enquanto é tempo dos nossos jovens conhecerem a Deus, conhecerem o caráter de Deus, conhecer que Deus é bom e é por eles, o diabo vem e diz: vocês não conhecem tudo. Lá fora tem muito mais. Deus está privando vocês de conhecerem algo, de conhecer o mal. Ele diz: Deus fez as plantas, muito bom. Mas sabe o que eu fiz com elas? Eu fiz uma droga. Vem experimentar. Esse é o mal. Deus fez o sexo, isso é muito bom. Mas sabe o que eu faço? Eu dou o sexo livre para vocês. Sexo sem compromisso. Esse é o mal. Ele diz: Deus fez a música, isso é bom. Mas eu quero que vocês não só adorem a Deus, venham adorar a mim também. Esse é o mal. O diabo é o maior interessado em estragar, em ferir o caráter de Deus. E a única coisa que ele tem poder é para criar e induzir o homem a desconfiar da intenção de Deus, de que ele nem é tão bom assim como ele diz. Há 2 semanas nós comemoramos a Páscoa. E para mim foi algo que ficou muito importante, mais uma vez, é como o diabo não pode com Deus. A acusação que levou Jesus para a cruz, aquilo que estava escrito sobre ele, diz: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Nem lá ele pôde mentir. Nem a acusação pelo qual mataram o nosso Deus é uma mentira. Ele teve que falar a verdade. Ele continua sendo o Rei dos Judeus. O diabo, ele não pode inventar. Ele só pode mudar a verdade para do jeito que ele quer. Mesmo na cruz, sofrendo pelos nossos pecados, Jesus teve que ouvir muita coisa. Ele ouvia pessoas passando na frente dizendo: se você é filho de Deus, por que você não salva a si mesmo e sai dessa cruz? Salvou os outros, mas não pode se salvar? Se você é o rei, desce e nós vamos crer em você. Se confiou em Deus, se Ele te ama, que Ele te livre. Desde o princípio, no Velho Testamento, passando pelo Novo Testamento com Jesus, até os nossos dias, temos ouvido pessoas querendo colocar à prova o amor de Deus por nós, colocar o caráter de Deus em jogo. E nós somos tentados diariamente a cair nessas armadilhas. Se Jesus foi tentado no deserto, foi tentado na cruz. Quem somos nós para achar que não vamos ser tentados? E nós precisamos estar alertas para isso. Jesus teve que ouvir: por que se Deus te ama, você está nessa situação? E esse nem era o pior. O plano ainda era que Deus tinha colocado o próprio Filho nesse lugar. Que Deus é esse que coloca o próprio Filho na cruz? É verdade. Como é que Deus mandou matar o seu próprio Filho? Rápido como a gente aceita as intrigas do diabo. O único plano de Deus era o amor. O que Ele fez é perfeito. Mas nós decidimos crer na velha serpente, no pecado. E a culpa é nossa. Nós estragamos o perfeito plano de Deus. Éramos para estar vivendo nesse paraíso, mas nós desejamos o pecado. Mas o amor dele é tão grande, e ele não poupou esforço para dar tudo que ele podia por nós, para voltarmos a ter comunhão com ele,
porque de outra forma não seria possível. E ele precisava mandar o seu filho. A pergunta certa é, se esse Deus que ama tanto, que dá tudo para nós, que tem desejo de estar em comunhão conosco, nós estamos seguindo esse Deus? Estamos seguros e cuidados debaixo dele? O problema é quando nós saímos desse lugar seguro, né? Quando achamos, eu consigo sozinha, né? Quando as coisas vão bem, nós reconhecemos que Deus é bom. A gente canta que Ele faz milagres, que Ele é maravilhoso em todo tempo. Mas e na dificuldade? Lá é que o inimigo tem aproveitado para nos fazer duvidar do caráter de Deus. Se Deus é bom, por quê? Por quê? Como vencer essas dúvidas? Como criar uma constância na nossa vida espiritual, onde a gente aprende a confiar em Deus, independente da circunstância? Primeira coisa é comunhão diária. Era isso que Deus queria. Deus queria o contato diário conosco. Isso que o homem tinha no paraíso. E tem dias que parece que a gente não é crente, não. A gente levanta, vai decidindo, vai fazendo, compra, vende, passa lá, não passa aqui. E é sempre a mesma coisa. E Deus quer viver o dia conosco. Ele quer fazer parte do nosso dia. Ele não quer só abençoar os teus planos. Ele quer mostrar quais os planos dele. E a gente está aprendendo com ele. Ele quer que a gente conheça ele. Deus tinha o povo de Israel lá no Egito por muito tempo. E o povo não conhecia direito Deus. E ele tira esse povo, quer salvar ele. E ele liberta eles, mas precisa passar por um longo deserto para conhecer o Deus que eles tinham. Para conhecer esse novo alimento que Deus dava. Para conhecer uma nova fonte de água, as novas leis. E aprender a conhecer esse Deus. Na hora que faltava uma coisinha para eles, já começavam a reclamar, já queriam voltar de novo para a escravidão. Aí Deus mandava eles pegar o maná. Só hoje, só o de hoje, entenderam? Entendemos. Aí eles iam e pegavam mais. Queriam garantir ainda. Vai que amanhã não tem. Eles não confiavam na palavra de Deus. Não confiavam que Deus iria fazer. E muitas vezes a nossa oração assim, é só pedidos, é só cobrança. Mas a gente não tem prazer na presença dele. A gente não aproveita, a gente não senta, pega a nossa Bíblia e recebe o alimento. Nós queremos mais é que Deus só não estrague os nossos planos. Pensa se Adão e Eva tivessem ido conversar com Deus e teriam dito assim, Deus, tem uma cobra lá que se criou, tá meio estranho o que ela está falando ali, alguma coisa, ela está falando umas coisas diferentes do que você falava. Quer dar lá uma conversada com ela? Ver, colocar as coisas em ordem lá? Mas não, aceita tudo. Aceita e já reage, decide na hora. Nós não falamos com Deus. E isso não significa falar para dar conselhos para Deus, para dizer como Ele deveria fazer. Mas é entregar a situação nas mãos de Deus e dizer, o que está acontecendo, Deus? Como é que o Senhor quer que eu viva a minha vida? Como é que o Senhor quer que eu viva o dia de hoje? E para isso nós temos a palavra de Deus. Ela é o nosso guia. Não é ler a Bíblia para conhecer mais versículos, mas para conhecer quem Deus é. Ele se apresenta, Ele quer se fazer conhecido. E esse é o nosso segundo ponto, conhecer a palavra. Ele diz, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Somos um povo escolhido, amado, que tem um manual que nos ensina como viver. É o livro mais lido do mundo, livro mais amado e mais odiado do mundo, e é o livro que nos apresenta o nosso Deus. Principalmente os nossos jovens falam assim, mas eu não entendo o que está escrito lá, é muito difícil. Deus diz para Josué, estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Ou eu vou continuar dizendo, é muito difícil, não vai dar para entender, ou eu vou querer conhecer o que o meu Deus quer que eu conheça. Bonito é que ele tem maná fresco todos os dias, apesar de ser um livro já tão antigo, mas ele se renova todos os dias. Muito mais do que aumentar o nosso conhecimento dos versículos que estão na Bíblia, a gente precisa aumentar o nosso conhecimento de quem é Deus, do caráter dele. É interessante que o mundo lá fora continua crendo que vaca é Deus, que sol é Deus, que a gente não precisa de Deus. Mas chegou aos teus ouvidos e você pode crer que o Deus que criou céus e terra, Ele escolheu você para ser povo dEle. E a gente precisa aprender a conhecer o nosso Deus. Se o nosso Deus não é Deus não é homem para que minta, então nós podemos confiar. A palavra dEle vale. Se nosso Deus
não pode ser infiel mesmo quando nós somos. Então, as palavras dele têm peso e podem ser respeitadas. Deus quer comunhão. Nós tomamos muitas vezes nossas decisões, segundo aquilo que achamos que é certo, pela lógica, mas não conversamos com Deus sobre isso, né? Falei semana passada para os jovens, nós dizemos talvez, quero ser engenheiro, eu gosto disso, meu pai tem uma empresa, e vou sair da faculdade com emprego garantido, é isso, vou fazer engenharia. Se eu sou povo de Deus, se eu tenho um Deus que tem bons planos para mim, eu vou falar com Ele sobre isso. Eu vou dizer, Deus, eu quero ser engenheiro. Eu gosto disso. Meu pai tem uma empresa, já vou sair da faculdade com emprego garantido. É isso. É isso que o Senhor tem para mim? É esse o caminho que o Senhor quer que eu viva? É isso que o Senhor tem para mim? E aí vem a parte mais difícil para nós seres humanos. Eu entrego. Aí eu solto. Aí eu entrego 100% a decisão para Deus. Eu digo, Deus, o meu plano é esse, mas faz em mim o teu querer. Faz do jeito que o Senhor quer. Nós decidimos muito pela nossa lógica, pelo aquilo que nós vemos, mas Deus já conhece o amanhã. E Ele tem planos bons para nós. Por isso, não é tão melhor deixar Ele nos ensinar, mostrar o que Ele tem para nós? Acho que é bom para os nossos filhos se a gente for morar em tal cidade. Eles vão ter mais liberdade, lá vai ser melhor para todos. Esse é o nosso ponto de vista. Mas e os planos de Deus para a nossa descendência? É esse o lugar que Deus quer que os nossos filhos cresçam, que a gente plante a nossa família. É bom para os nossos olhos, mas também é bom para Deus, para os planos que Ele tem. Tão bonito porque Abraão, ele aprendeu a confiar. Ele procurou o lugar da descendência dele, não onde a grama era mais verde, mas onde ele sabia, Deus quer que eu esteja. Em Jeremias, tem um texto interessante. Ele diz em Jeremias 32:17, Jeremias falando, ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força, fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Versículo 25, ele continua falando. No entanto, Senhor meu Deus, tu me mandaste comprar terras na presença de testemunhas, apesar de os babilônios estarem quase tomando a cidade. Ele está dizendo, nós estamos sendo atacados. Isso que o Senhor disse é impossível. Não faz sentido. E Deus responde, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Aleluia. Jeremias te dito, para você nada é impossível, Senhor. E Deus lembra Jeremias do que ele mesmo acabou de dizer. Você me disse, nada é impossível para ti. Não é mesmo, por isso confia. Esse texto nos ensina que não é só conhecer, não é só saber o que Deus falou, mas também precisamos crer no que Ele disse. Esse é o nosso próximo ponto. Crer no que Deus falou. A gente conhece a história dos 12 espias, eles vão para Canaã, e os 12 acreditam que o que Deus falou era verdade. Eles vão lá, comprovam, verdade, o lugar é bom, é realmente assim. Mas só 2, eles creem que eles também iriam viver isso que Deus falou para eles. Que apesar das circunstâncias, apesar da situação, podemos confiar em Deus, porque nós vamos viver isso. Quando os 2 já estão bem mais velhos, Caleb agora tem 80 anos, e ele vem conversar com Josué, que já está quase morrendo. E ele lembra do dia que eles voltaram de conhecer, de espiar a terra. Isso a gente lê em Josué 14. E Caleb diz para Josué, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou para espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Esse é o 4º ponto que eu preciso aprender para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Perseverar no que Deus falou. Peter Nester? Toda uma geração viu milagres de Deus no deserto, no Egito, mas só Josué e Caleb creram na palavra que foi dita. E eles perseveraram no meio de tanta incredulidade. Caleb disse, eu trouxe a resposta que eu sentia no meu coração. Uma outra tradução diz, eu dei o relatório que sabia que era verdadeiro. No coração dele só tinha uma verdade. Se Deus falou, Ele vai fazer. E eu posso crer na minha vida. Se está na palavra, se Ele disse que iria fazer, Ele vai fazer também para mim. Mas já estou esperando há tanto tempo. Não mudou nada até hoje. Eu até acredito que Deus quer, mas não está acontecendo. Faz muito tempo, eu não tenho mais forças para esperar.
Fé não é negar uma situação. Fé é saber que o que Deus prometeu é maior do que aquilo que eu estou vendo. Ainda estamos perseverando ou já desistimos? Josué e Caleb falaram, vimos muitos gigantes. Sim, o povo é muito poderoso. Sim, a terra é realmente muito boa. Só não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo desse povo. Caleb diz que ele perseverou em seguir, em obedecer a Deus. Nesta, a fé não é só sobre conseguir as coisas de Deus. Eu tenho fé para ganhar isso, para Deus me dar aquilo. Fé tem a ver com obediência. Ver como Deus vê. Desistir de uma promessa que Deus deu não é falta de fé só. Aqui na palavra ensina que é rebeldia. Por quê? Porque nós estamos fazendo Deus pequeno. Porque nós estamos dizendo que Deus não é capaz de cumprir o que Ele prometeu. Os 10 espias foram rebeldes. E por quê? Porque eles voltaram falando, é impossível, nós não vamos conseguir. Caleb disse, não é impossível. Se Deus disse, então nós vamos entrar, nada é impossível. Nesta. Mas como aguentar esse tempo de espera? Como não se cansar de ficar lutando contra algo que estamos vendo e parece que a coisa não vem, não está acontecendo? A gente quer uma resposta fácil? Primeiro, comunhão diária. Não só quando estamos desesperados, não só quando estamos passando por momentos difíceis. Esse tempo de conversa com Deus é para a gente aprender quem Deus é e para aprendermos a ouvir a voz dEle. Segunda coisa, conhecer a palavra. Jesus lutou contra o inimigo com a palavra. Ele disse, mas também está escrito. Precisamos saber o que está escrito. Não necessariamente ter curso teológico, também não tenho, mas, e não aprender para querer discutir a Bíblia, mas para saber o que Deus fala, para saber o que tem lá. Quando vier um momento de dificuldade, eu preciso saber com que armas eu vou lutar. Qual é a palavra que Deus diz a respeito dessa situação. Terceiro, crer no que Ele falou. E como não tem dúvidas? Será que foi Deus que falou ou será que é a minha impressão? Eu ouvi uma comparação muito interessante para tentar entender a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus é como aprender uma nova língua. No começo você não entende nada. Aí você começa a falar com pés e mãos, né? E com o tempo você começa a achar, eu acho que essa palavra significa isso. E você começa a usar mais vezes e você percebe, não é isso mesmo. Agora eu confirmei, essa palavra eu já sei. E você guarda ela no coração, essa agora eu já conheço. E assim, a gente vai aprendendo a conhecer a palavra de Deus e guardando no coração aquilo que Deus vai nos ensinando. Crianças conseguem aprender uma nova língua muito rápido, né? Talvez por isso também Jesus disse, se não forem como crianças. Crianças não têm vergonha de se comunicar, elas não têm vergonha de perguntar 2 vezes, se elas não entendem algo, mas nós adultos é que, né, ficamos meio retraídos. Deus quer falar conosco, Ele quer que a gente se comunique com Ele. Quanto mais tempo a gente passar com Ele, mais a gente vai conhecer e mais vai entender o que Ele está falando. Isso não significa passar o dia inteiro afastado, desligado do mundo, enfiado num quarto, estudando a Bíblia. Mas significa ter um tempo desligado do mundo, enfiado no meu quarto, estudando a Bíblia. Tem textos que a gente vai precisar pedir ajuda do Espírito Santo para nos traduzir, porque às vezes a gente pode até entender errado, mas nós precisamos ter essa intimidade com Ele, que nós podemos ler e crer. E, em quarto, nós precisamos perseverar. Perseverar não é, vou aguentar essa situação. Também não é ficar lutando contra a nossa mente. Né? A gente vê uma coisa, mas tem que acreditar em outra. Não. Perseverar é viver na certeza de que se Deus prometeu, Ele vai fazer. Pode ser que aconteça hoje, ainda pode ser que aconteça amanhã. Eu vou me preparar, porque eu sei que se Ele prometeu, pode acontecer a qualquer momento. Mas eu não vou me decepcionar. Eu não vou me cansar de esperar. Eu vou aguentar lutar. Se Deus prometeu, eu vou tomar aquilo que Ele disse. E eu vou colocar isso acima da situação que eu estou vendo. Porque quem prometeu é fiel, diz a Bíblia. Se fosse minha palavra, eu teria dúvidas. Mas quem prometeu foi Deus. E Ele é fiel. Caleb disse, eles não têm quem o proteja, mas conosco está o Senhor. Não tenho medo. Deus é por nós. Não vá contra Deus. Não tente prensar Deus, colocar Ele contra a parede, porque nunca alguém que lutou contra Deus venceu.
esteja ao lado de Deus. Receba Deus, o cuidado dele na tua vida. Se apegue a Ele, porque Ele está ao teu lado. Algumas das palavras desse idioma de Deus que eu acho que eu aprendi um pouquinho e estou tentando guardar cada vez mais no coração, é quando Ele diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não espero mais pela boa vontade de Deus para curar, porque eu sei que o desejo dele, que a boa vontade, que ele só tem boa vontade, que o desejo dele é curar. E semana passada, nossa menina estava doente, bem ruinzinha mesmo. Estávamos em casa e, resumindo, ela tinha quase todos os sintomas de uma pneumonia. E no manhã nós acordamos e eu senti no coração da gente como família jejuar por ela. E nós fizemos isso. À noite apareceu o último sintoma que faltava, começou até febre alta. E o normal nessa hora é a gente pensar, como assim, Deus? Agora que eu começo a orar e jejuar, agora que vem o problema maior, a gente precisa aprender a ver a situação espiritualmente. No meu coração eu sabia que Deus tinha nos motivado pela manhã de orarmos e jejuarmos por ela, para que à noite, quando a luta viesse, nós estivéssemos preparados para isso. Eu dei algo para ela baixar a febre também abaixou logo, fui do lado da cama dela, ungi com óleo, e de joelhos comecei a declarar o cuidado e a cura de Deus sobre ela. Ela tossiu ainda bastante, mas quando ela adormeceu eu percebi que o peito dela não chiava mais. Deus tinha naquela hora curado ela desse chiado. E ela dormiu sem febre, mas no outro dia tossia ainda, peito cheio, a febre não mais tão alta. E enquanto eu cozinhava, eu senti Deus falando, seja fiel no pouco. E eu sabia que isso tinha a ver com a minha fé. Se apegue àquilo que já aconteceu. O peito já não chia mais e a febre diminuiu. E eu sabia que era hora de perseverar. Somos um povo bem insatisfeito. A gente acha que, dá comandos para Deus. Deus, como você agora, você precisa fazer isso agora, por mim, desse jeito, Como é fácil a gente cantar aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que o vide não dê o seu fruto. Mas quando a gente está lá e a figueira não está florescendo e a vide não está dando fruto, nós também conseguimos cantar, nós também conseguimos dar glória a Deus. Mas nós ficamos firmes em oração e Deus fez. Hoje está bem e eu estou feliz por ter vivido mais uma vez esse cuidado de Deus sobre nós. E contar um testemunho assim é tão gostoso, é tão bom. Mas aquele momento que a gente está lá, do lado da nossa filha, doente, e a gente sabe que a situação não está boa, é ali que dói, é ali que a nossa insegurança vem. Dá medo, mas é para isso que nós precisamos aprender a conhecer o Deus que fez a promessa. Ele disse que queria cuidar da minha família, e Ele cuidou mais uma vez. A Bíblia tem muitas promessas para nós, mas a gente conhece elas? E ainda mais, a gente tem vivido essas promessas de Deus? Para terminar, nós lemos Jeremias 32, e eu quero só mais alguns versículos que dizia lá. Deus diz, depois o Senhor, o Deus de Israel, disse o seguinte, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E eu lhes darei este único propósito na vida, para você e para mim, temer sempre a mim, para o próprio bem deles e dos seus descendentes. Enquanto nós estivermos temendo a Deus, quando estivermos andando no caminho dele, vamos estar seguros neles, nós e a nossa descendência. E ele diz, vou fazer com eles essa aliança eterna. Eu acho lindo isso, Tem muitos casamentos que estão se acabando, apesar de terem prometido uma aliança eterna. Tem muitas pessoas prometendo algo, fazer uma aliança, mas que não está aguentando muito. O que Deus promete aqui é uma aliança eterna. Não é só passar a vontade dele, não é só até quando ele tiver um bom dia, não é só quando ele achar um outro povinho melhor que nós. O que eu falo para vocês é eterno, ele diz. O que eu prometo é eterno, o que eu tenho para vocês é eterno, a minha aliança é eterna. E a aliança eterna é essa. Nunca deixarei de lhes fazer o bem. Deus prometeu que nunca deixará de nos fazer bem. Às vezes a gente está vivendo por situações difíceis e a gente fica em dúvida, o que está acontecendo agora? E a condição de ficarmos perto de Deus nos ajuda a reconhecer que Deus é bom e o que Ele está fazendo é bem para nós. E a aliança eterna continua, farei com que me respeitem com sinceridade, para que nunca se afastem de mim. Às vezes numa situação difícil,
é Deus nos puxando de volta. Por quê? Porque Ele disse, eu não quero que vocês se afastem de mim. E eu tenho os meus jeitinhos para que vocês aprendam a me temer com respeito, com sinceridade. Quando a gente não está fazendo isso em temor e em sinceridade, Ele vai nos puxar um pouquinho. Porque o que Ele quer é que a gente nunca mais se afaste dEle. A aliança eterna continua. Terei prazer em lhes fazer o bem. Antes Ele disse que Ele faria o bem. Agora Ele diz, eu tenho prazer. É isso que eu quero. O que eu quero para vocês é o bem. E Ele diz, e com todo o meu coração e com toda a minha alma, deixarei que fiquem morando nessa terra. Quando é Deus falando, com todo o meu coração e com toda a minha alma, é muita coisa, gente, é muita coisa. É um coração muito grande, é uma alma muito grande. É o Deus eterno prometendo que Ele vai com todo o carinho, com toda a força, fazer com que a gente esteja bem aqui. Nós é que decidimos quão perto desse Deus nós queremos ficar e quanto desse caráter nós queremos conhecer. Na hora da dificuldade, é complicado, mas Deus é o mesmo. Na hora da dificuldade, a gente se cansa, às vezes a gente se assusta, mas Deus continua sendo o mesmo. Que o nosso louvor não seja só quando está tudo bem, e nós aqui na igreja, mas que com toda essa força, a gente também possa cantar diante das dificuldades. Não porque a gente é masoquista ou porque a gente não está vendo. Não, nós estamos vendo, a situação não está fácil. Mas aquele que prometeu é fiel. E Ele está ao nosso lado. Ele é fiel e Ele vai cumprir. Amém? Vamos orar? Deus Pai, eu te agradeço. É bom, Senhor, saber que nós estamos desse lado, de um Deus que já venceu. Se até a morte o Senhor venceu, o que o Senhor não pode vencer por nós? O Senhor nunca perdeu uma guerra. Senhor, nós perdemos quando estamos longe de Ti. Porque aí nós caminhamos pela própria força, os nossos braços se cansam. Mas quando estamos perto de Ti, debaixo das Tuas asas, é lugar seguro, é lugar agradável. Ali a gente pode se apossar das palavras que o Senhor nos deu e confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Senhor, eu quero pedir por aqueles momentos, Senhor, onde estamos passando pela dificuldade, que a gente possa ter o mesmo louvor nos nossos lábios, o mesmo desejo de adorar a Ti, ainda que a figueira não floresça. Eu te louvarei, eu te adorarei, eu não pararei de cantar ao Deus que tudo pode, que tudo faz. Nada é impossível para Ti. Nós entregamos a situação que cada um aqui está vivendo. Senhor, às vezes é dor grande, é medo, é uma percepção das coisas que estão à nossa frente. O nosso olho nos confunde, a nossa mente nos deixa atrapalhados. Mas nós decidimos hoje elevar os nossos olhos para Ti. E nós declaramos, Senhor, que as Tuas promessas vão se cumprir na nossa vida. Sim, eles vão voltar, os Teus filhos vão voltar para a Tua casa. Sim, Senhor, o emprego vai voltar. O Senhor vai abrir caminhos. O Senhor vai trazer novamente os Teus filhos de volta para a Tua luz. Nós vamos andar juntos, Senhor, em família diante de Ti. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque no momento de doença, o Senhor traz saúde. No momento de desespero, o Senhor traz aquela infinita paz, aquela paz que excede todo entendimento. Nós cremos nisso, Senhor, e queremos viver muito mais. Nos perdoa, Senhor, se o desespero é tão grande que não dá nem tempo de começarmos a cantar. E a gente já escuta aquela velha serpente nos contando tantas mentiras. Pai, nos perdoa. Nós queremos dizer, Deus, tem alguém lá atrás falando besteira. Eu não quero mais isso. Eu me decido a ouvir a Tua palavra. Eu me decido a tomar posse daquilo que o Senhor já disse para mim. E eu quero viver muito mais disso. Eu te agradeço, Deus, porque isso é possível para um Deus onde nada é impossível. Te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém.